da editora Mundo Cristão, mas na medida que eu fui conhecendo cada vez mais o Oséias, eu tenho aqui também, hoje, um dos convidados é meu também amigo, o Fábio, que está aqui, né? E a gente brinca entre nós, entre eu e o Fábio, talvez o Oséias nem saiba, mas a gente brinca e diz o seguinte: o Oséias conhece todo mundo, né? É um cara conectado pelo Brasil com a igreja evangélica. Então, ele é uma pessoa que dedica uma boa parte da sua vida ajudando organizações sem fins lucrativos, né? E eu não vou compartilhar todo o currículo dele hoje de manhã, mas eu convidei ele para estar trazendo essa reflexão nessa manhã sobre fé e trabalho. E a ideia, gente, vai ouvindo o que é compartilhado, mas nós estamos reservando uns 20 minutos aí, no final, para perguntas, para conversar. As nossas classes únicas têm esse propósito de ser uma coisa que seja prática, para vocês, amanhã, segunda-feira, saírem daqui com alguma coisa que vocês podem colocar em prática. A nossa série começa hoje com Oséias, falando sobre fé e trabalho. Semana que vem, o Caleb vai estar falando sobre inteligência artificial, e quem vai moderar esse tempo vai ser a Ágata. Depois, na terceira semana, vai ser o André e a Bia, e o tema está em mistério. O tema está definido, a gente só não definiu o título ainda, né? E a gente vai estar compartilhando. E na último domingo, lá no dia 12 de outubro, vai ser o pastor Vinícius Couto, que vai estar aqui falando sobre diferentes vozes dentro da igreja de Nazareno. Nosso objetivo de ser uma igreja que dá espaço para mulheres, para leigos, para jovens, e ele vai estar trazendo uma perspectiva wesleyana sobre isso. Então, sem mais demora, eu quero já passar a palavra aqui para o Oséias, fazer uma oração aqui, e aí a gente começa esse tempo juntos. Senhor, nessa manhã te agradecemos, ó Deus, pela palavra que já ouvimos, pela oportunidade que tivemos de prestar culto ao Teu nome hoje de manhã. Entendemos, ó Deus, que esse momento de escola bíblica também é prestar culto ao Teu nome. É entendermos, ó Deus, aprendermos, dialogarmos sobre o que é ser a igreja, não somente nos momentos que estamos aqui reunidos, mas quando nós estamos na segunda a sábado, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, onde o Senhor nos leva. Pedimos a Deus que agora o Senhor abençoe a vida do Oséias, que vai estar aqui, contribuindo daquilo que o Senhor tem dado a ele como sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto. E que nós possamos, ó Deus, estar com a mente e o coração aberto, prontos para receber o que o Senhor também quer falar conosco nesse momento. Assim, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado capacidade intelectual para refletirmos, Senhor, e assim glorificar o Teu nome dessa forma também. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Boa. Muito bom, gente. Graças a Deus por estar aqui com vocês e graças também ao convite do Brian e os corajosos aí que vão me aguentar aqui, né? Então, eu estou na igreja presbiteriana da Vila Mariana já há um tempinho. Não sei fazer as contas, já quase uns 50 anos. E lá, o ministério meu é na Escola Bíblica Dominical. Nos últimos anos, aí, os últimos 3 anos, a gente começou a estudar o tema de fé e o trabalho. Como é que essas duas coisas se misturam. Às vezes a gente separa, mas o ideal é que elas caminhem juntas, né? E a gente começou a estudar esse livro vermelhinho aí do Tim Keller, e depois a gente acrescentou um segundo livro-texto, que é o livro do Bernardo Shaw, de Trabalho, Propósito e Descanso. E a gente mudou o nome do curso para Fé, Trabalho e Descanso. Descanso é mandamento, e muitas vezes a gente deixa de fora, então não pode. E agora, em particular, nesses último mês, né, agosto, e agora começo de setembro, a gente tem estudado o futuro do trabalho, que é o tema que chamou a atenção do Brian lá. E a gente acrescentou mais um...
acrescentou mais um livro aí sobre o assunto de inteligência artificial, que já vi que vocês vão estudar domingo que vem. Cadê o Caleb? Ah, bom. Então, esse tal futuro do trabalho passa por esse assunto da inteligência artificial. E aí, veja bem essas manchetes que são agora do mês de outubro, de agosto e setembro. Quantas manchetes assustadoras, né? Muitos funcionários sendo desligados, né? E empresas grandes como a consultoria McKinsey, Microsoft, a Meta. Então, muita gente sendo mandada embora. Tem um cantinho ali com letras miúdas, que os principais setores afetados é tecnologia, atendimento ao cliente, análise financeira e logística. E muita gente preocupada com o impacto da inteligência artificial, e realmente o bicho já está pegando. Então, tem uma tempestade que se aproxima. Vai nos pegar, vamos nos molhar nessa chuva. Eu fico lembrando da história do Noé, né? Noé é o cara que escutou o trovão com bastante antecedência. Deus cantou a bola para ele e ele se preparou para isso, né? E, obviamente, ele deve ter anunciado para a turma, vem uma chuva aí, vem uma tempestade, e eu estou preparando um barco aqui. Ninguém se interessou, né? Talvez não levaram em conta que realmente chegaria a tempestade. A tempestade chamada inteligência artificial está chegando e já chegou. E muitas vezes a gente fica ansioso com isso, né? E a pergunta que fica para todos nós aqui, quem tem medo desse futuro do trabalho? Está batizado aqui. E eu quero trazer, antes de mais nada, uma mensagem de conforto. Porque, por maior que seja a tempestade, estamos num barco que tem aquele que consegue parar o vento e a tempestade, né? E a Bíblia nos anuncia que Deus está conosco, desde lá do Josué, né? Não temas, que eu estou contigo, e 2 recados de Jesus, né? Falando que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, e que, além disso, nos mandaria um conselheiro, né? Então, nós temos um mentor, um coach especial aí, chamado Espírito Santo. Então, por mais que nos assuste, está tudo sob controle. Mas pensando assim, essa história do trabalho, nós estamos pensando no futuro do trabalho, como é que começou o trabalho, né? E a gente sabe que o trabalho começou no Éden. Será? Muitas vezes a gente aponta que o trabalho começou no Gênesis 3. Porque o casal lá pisou na bola, né? E houve uma consequência, vai ter que ralar, né? Vai ter que suar. Será que é isso mesmo? Começou antes. Onde? Gênesis 1, ou até antes do Gênesis 1. Então, assim, não sei se já conhece essa roda que chama PDCA, planejar, fazer, conferir e ajustar, né? Então, Deus não começou a executar sem planejar. E quando foi que Deus planejou? A Bíblia relata isso em Efésios, né? Que antes mesmo da criação do mundo, Deus planejou, Deus nos escolheu em Jesus, né? Conforme o bom propósito da sua vontade. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, né? Fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. E tudo, inteligência artificial, passado, presente, futuro do trabalho, tudo está sob o governo e autoridade, poder e domínio de Jesus.
não apenas nesta era, mas também no que há de vir, né? E em Jesus nós somos escolhidos para sermos para o louvor da sua glória, amém? E mais especificamente em Efésios 2, somos uma obra-prima, um poema de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar um bom trabalho, uma boa obra, né? Porque Ele desde antemão nos planejou, nos preparou para isso. Então, aparentemente a gente lê o Gênesis 3 e pensa que deu ruim lá, né? A turma fala, deu ruim, né? Deu ruim, alguma coisa deu errada, né? Então tem a história lá do empurra, né? O Adão falando para Deus, essa moça aí que você me deu, ela comeu do fruto, me deu também e eu comi. E a moça, olha, quem me enganou foi a serpente. Ali tem um jogo de palavras no hebraico lá, Nahash me enganou, Nash, né? E eu também comi. Então, é interessante que as Bíblias mais antigas falavam que foi o varão e a varoa, né? Em português, na hora que a gente fala homem e mulher, não dá para perceber o jogo de palavras que tem no hebraico, né? Que é o Ishi e a Ishá. Então, e o Adão, a gente sabe que não era nome próprio, né? Adão era simplesmente o nome daquela criatura que foi feito da Adamá, que é a terra, né? Então, talvez na hora que a gente liga homem com humus, fica mais parecido, né? E aí a gente vê a desgraça que acontece, né? Quando houve esse pecado, o Deus Yahvé declarou para o homem, o Adão, maldita é a Adamá, a terra, por sua conta. Com sofrimento você vai se alimentar dela, e ela lhe dará espinhos, ervas daninhas, e com o suor do rosto você vai comer o seu pão, até que volte à terra, a Adamá, da qual você foi formado, porque você é pó e vai voltar a ser pó, né? Então, dali para frente tem trabalho. Já tinha antes, né, que Deus colocou os dois para jardinar aquele Éden, né? Mas agora o trabalho ia ser com sangue, suor e lágrima. E a gente vê que o estrago foi muito grande, né? Veja que todos os relacionamentos foram rompidos, né? Estragados, né? Pensando aí no desequilíbrio que houve no ser humano, que ele começa a morrer, morrendo morrerás, né? A morte não veio de súbito, mas veio aos pouquinhos, como diz o mineiro, né? Começou a morrer. Então, uma ruptura no homem, ruptura da relação do homem com Deus, do homem com a mulher, do homem com a humanidade entre si, do homem com a criação e entre a criação. Porque lá em Romanos a gente lê que a criação está gemendo, está sofrendo por causa desse pecado dos nossos primeiros pais. Mas aquilo que aparentemente foi um grande estrago, estava também sob controle. E Deus trabalha contra o caos e para construir e reconstruir o shalom, a paz, né? Foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, o trabalho inclusive, estabelecendo shalom no hebraico, no grego eirene, paz, né? Mas o termo do shalom lá no hebraico é muito mais do que paz, né? É paz, prosperidade, saúde. O que vamos falar que shalom é tudo de bom. Tudo que for diferente de tudo de bom não é shalom. Então shalom é tudo de bom. E aí tudo isso está no seu sangue estabelecido, essa paz. E mais do que isso, então, todas essas rupturas estão consertadas, remendadas com o sangue de Cristo, amém? Então, Deus nos deu o serviço, o ministério, a diaconia da reconciliação. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o cosmo, tudo, né? E nos chama, nos convida para esse ministério, esse diaconia, esse serviço de participar
desse programa, do projeto de Deus de reconciliação. E o trabalho está envolvido nisso, o passado, o presente e o futuro do trabalho, e o descanso também, né? Então veja que tudo que fazemos, tudo que fizermos, façamos de todo o coração, como para o Senhor. Então os verbos ali, né, do poiel, que é o criar, e aqui o ergazomai, que é o do trabalho. A gente tem o nosso ergonomia, que é a raiz dessa mesma palavra, né? E tudo que fizer, faça bem feito, pois depois que vai para a sepultura, não tem trabalho, não tem plano, não tem conhecimento, não tem sabedoria, né? E dá a impressão, com esse versículo do Eclesiastes, que aí depois acabou o trabalho, e acabou, está tudo resolvido ali, mas não, né? Hebreus nos alerta que há um descanso sabático, um descanso definitivo para o povo de Deus, pois quem entra no descanso de Deus, também descansa do seu trabalho, como Deus também descansou do seu trabalho. Mas Deus descansou, mas continua trabalhando, pois Jesus falou que eu trabalho, meu Pai também. Então, onde que está o descanso? Eu tenho uma má notícia para vocês, não acaba o trabalho, né? Mesmo lá, na hora que for o novo céu e a nova terra, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e nós, os seus servos, o serviremos, o adoraremos. Curiosamente, aí a palavra do hebraico é o avodá, que serve para adorar, servir, trabalhar. E no grego também tem uma palavra latrel, que é do idolatria e outras latrias, mas o latrel é de servir, adorar e trabalhar também. Então está tudo junto e misturado, não dá para separar, graças a Deus, né? Então o futuro do trabalho é esse, servir a Deus no novo céu e na nova terra. Mas ao longo da história houve muitas novas tecnologias que provocaram disrupções, grandes mudanças no trabalho. E normalmente quando surge uma nova tecnologia, tem as pessoas que adotam rapidamente. As crianças são muito rápidas em adotar e aprender as novas tecnologias, né? E também tem gente que quando vê uma nova tecnologia fica meio reticente. Mas para que é isso? Será que isso me interessa? E muitas vezes não dá atenção, né? Às vezes a gente está tão ocupado trabalhando que não aprende um jeito mais fácil de fazer o trabalho. Então, às vezes as tecnologias nos assustam, mas elas podem nos ajudar. E, na verdade, assim, na história, as grandes mudanças que ocorreram foi sempre uma tentativa da gente conseguir fazer mais com menos, né? Trabalhar mais com menos esforço. Então, desde lá da primeira Revolução Industrial, com a descoberta do vapor, depois, um século depois, a descoberta da eletricidade, e aqui no mais próximo de nós aí, a terceira Revolução Industrial, que surge com a tecnologia da informática, e nós estamos vivendo hoje uma grande transformação, que é a quarta transformação, encabeçada aí pela inteligência artificial. E veja que nesse curto espaço de tempo aí, de 46 até agora, 2025, quanta coisa teve de mudança radical. Vejam que o primeiro computador, que foi o ENIAC, era um computador que ocupava 160 metros quadrados, pesava 30 toneladas e tinha 17 mil válvulas. Mas o tamanho da encrenca, né? Hoje a gente tem muito mais do que isso na palma da mão. Em quantos anos isso aconteceu? Pouco tempo. E acelerou cada vez mais, está muito rápida a mudança. Então, veja que em 81 foi lançado o IBM PC, o primeiro computador de mesa, que tinha muito mais recursos do que aquele primeiro computador que era a válvula. E daquele tempo da válvula, que quem conheceu aí, parecia uma lampadinha, né, com uma luzinha ali, que esquentava, às vezes dava problema, ali que apareceu o tal do bug, né? Deu bug
no funcionamento. Por quê? Aquele calorzinho, aquela luzinha atraía inseto que parava de funcionar o grande computador. Aí esse termo que a gente fala, deu bug, é por conta da válvula. Em 2000, teve o famoso bug do milênio, né? Quem viveu a época viveu um susto, né? Falava que tudo ia parar, os sistemas do mundo iam entrar em colapso. Por quê? Como era muito caro ocupar memória, as datas nos computadores eram registradas apenas com o ano, com os últimos 2 dígitos, né? Então, 81, 90, 95, 99, na hora que fosse fazer o ano 2000, ia ficar 00, que ia ficar igual a 1900, então ia dar um tilt geral. Mas, com preparação e precauções, tudo passou. Hoje a gente está vivendo aí, como eu falei, a época dos smartphones, da nuvem, né? Muitos sistemas, e aí entra a nova surpresa da IA. Então, talvez o Caleb vai explicar melhor para a gente domingo que vem. Eu só vou andar aqui alguns highlights, algumas spoilers, talvez, né? Que vem um novo bug lá. Estão falando que vai ter um novo bug do milênio. Não é milênio mais. Mas antes de falar lá, vamos pensar em duas, né? Estão falando da inteligência artificial, a aviação também foi uma grande disrupção, a nova tecnologia, que começou com o Santos Dumont, certo? Os gringos falam lá que é dos irmãos Wrong, não sei o quê, mas não vale, eles fizeram gol de mão, levantaram o avião com catapulta, que o nosso Santos Dumont decolou, voou e aterrissou o aviãozinho dele, né? Então aí não dá para comparar. E isso foi em 23 de outubro de 1906, com o seu 14 bis, vezes que ele teve 14 tentativas, né? Já ia ser a 15ª, ele chamou de 15B, né? 14 bis, e voou. Mas olha só o que a inteligência artificial tem a ver com isso, né? Para comemorar aí os 152 anos do nascimento do Santos Dumont, o pessoal da nossa agência espacial pediu para a inteligência artificial fazer um selo comemorativo. Você está dando para enxergar? Mas a inteligência artificial desenhou um 14 bis totalmente de trás para frente e virou um ridículo, um meme, né? Porque a inteligência artificial fez besteira. Então, hoje a inteligência artificial sabe muito, tem aprendido muito, mas precisa de curadoria, precisa de um ser humano para analisar se não tem erro. E ainda tem muito erro. Esse foi um erro crasso, virou piada, né? Mas veja que alguns antigos aí vão lembrar desse filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Que o computador tomou conta da nave, matou o ser humano, né? Então, se com aquela tecnologia tão rudimentar, né, já deu ruim, imagina a possibilidade de estrago com essa nova tecnologia da inteligência artificial, que dizem que vai superar a inteligência do ser humano. Mas não se assustem, né? Tem um pesquisador que fala que o ser humano tem 9 inteligências. A inteligência cognitiva é só uma delas. Essa aí, talvez, realmente a inteligência artificial vá superar, mas as outras, estou pagando para ver. Não? Então, outra curiosidade sobre a aviação, né? Então, imagina assim, todo mundo ficou eufórico com a aviação. E lá na Gringolândia teve um livro chamado O Evangelho Alado, o romance dos Estados Unidos com a aviação, que um tal de Zé Milho escreveu lá. E olha só o que esse cara escreveu. A aviação como força transformadora, capaz de criar um mundo melhor, uma espécie de paraíso terrestre. A aviação foi vista como um fervor quase religioso, como a chave para o progresso humano e, quem sabe, para a elevação espiritual, ia ficar mais perto de Deus, né? Então, houve uma euforia com essa história da aviação. E olha só, no ano de 1930, na revista Harper's, então, o Charles Murphy aqui escreveu, é seguro voar?
um avião em cada garagem. E aqui nessa figura dá para ver que tem 1, 2, 3, 4 aviões. É um cara bem abastado e exagerado, né? Ele tinha 3 aviõezinhos na sua garagem. Por que tudo isso? Veja que uma empresa de aviação, a Embraerzinha deles lá, Erco, chegou a produzir 34 aviões por dia, com 3 turnos de produção. Estava vendendo muito. O slogan é mais fácil de dirigir que o automóvel. E estava comercializando avião no departamento masculino da Macy's, $2.600, ou seja, em torno de 15 mil, você comprava seu avião e botava na sua garagem. Olha que euforia com essa nova tecnologia. Depois a gente viu o estrago que foi, principalmente nas guerras aí, usando a tecnologia para o mal, né? E aí eu estou relembrando que a humanidade passou por muitos impérios. A cada nova tecnologia, um novo império surgia, superando o anterior. Lembrando ali do primeiro, né, que a gente conhece bem pela história bíblica, o Império Egípcio, né, de onde houve o êxodo, né, e quando o povo foi para a terra de Canaã, eles enfrentaram uma nova tecnologia que o povo de Israel não tinha. Fala lá que os exércitos de Císera tinham carros com roda de ferro. Não dava para competir com esses caras na planície. Então, Israel fez um jogo de guerrilha de montanha. Veja como é que a gente vai lidando com nova tecnologia que a gente não conhece. Depois vem o Império Assírio, Babilônico, a gente conhece a história dos exílios, né? A volta do exílio quando assume o Império Persa. Depois o Império do Alexandre o Grande, que era tão grande, exagerado, que dominou praticamente todo o mundo conhecido. Aqui não vai dar para ler, mas tem umas 10 ou 15 cidades com o nome de Alexandre, Alexandrópolis, Alexandria. O cara, além de tudo, era um grande Narciso, né? Depois vem o Império Romano, que a gente conhece também das viagens de Paulo e tudo. E veja que, em tese, com Constantino, em 313, esse império foi cristianizado, né? Pelo menos ficou tolerável dentro do império o cristianismo. E mais no final do século, com Teodósio, se torna a religião oficial. Mesmo assim, 100 anos depois, esse império ruiu. E aqui eu pedi a Iá para construir em linha de tempo, né? Tem vários impérios aí, eu até simplifiquei, que houve muitos outros, mas depois da queda do Império Romano, teve o Império Bizantino, que foi até 1453, depois o Império Otomano. Aqui o Império Português, que esse a gente conheceu de perto, né? A grande tecnologia que eles... né? Vantagem foi as caravelas, a navegação, dominaram o mundo com essa navegação. E um pouco mais adiante, outro povo, os britânicos também, com a navegação, dominaram praticamente todo o mundo. Veja aqui que mesmo depois dos Estados Unidos ter a sua independência, ainda tinha território pelo mundo afora, controlado pelos britânicos com a sua Royal Navy, né? E veja que o Império Português terminou em 1999, com a devolução de Macau para os chineses, e o Império Britânico em 1900, sei lá, não dá para ler mais, 97 parece, quando entregou Hong Kong para os chineses. Depois surge um novo império com a Segunda Grande Guerra, né? Uma nova tecnologia, energia nuclear, bomba atômica, que os Estados Unidos usou para derrotar os japoneses, Hiroshima, Nagasaki, né? Então, em 45. E eles ficaram de butuca para ver o estrago que estava acontecendo na Europa. Na hora que o leite já estava todo derramado, eles chegaram lá de salvadores da pátria, né? Então, botaram o mundo inteiro no bolso, né? E assim, praticamente até hoje. Mas parece que tem um senhor lá que está atirando para todo lado, e essa coisa pode desmoronar também rapidamente, talvez, nos nossos dias. Tudo isso para dizer que impérios vêm, impérios vão, tecnologias vêm, tecnologias vão, e Deus está conosco. Então, a tecnologia, como a gente viu, pode ser usada para o bem ou para o mal.
Então, a gente tem o poder de navegar a favor ou contra, né? Então, veja assim, os seres humanos são capazes de bondade e altruísmo, mas também de crueldade e violência, né? A ciência servirá aos interesses de quem estiver no poder, pode levar a um futuro sombrio, conflitos armados. A gente vê que o mundo está se armando e se confrontando de novo, né? Desastre ecológico, que já estamos vendo, Romanos 8 está lá. Ascensão de tiranos que usam a tecnologia para controlar a sociedade com mão de ferro. E no meio disso tudo, lembrando até do período da Segunda Guerra e do Holocausto, né? Se não leram ainda, vale a pena ler o livro de Viktor Frankl, que é um testemunho de um sobrevivente do Holocausto, um judeu, e ele escreve: o que é o ser humano? É o ser que inventou as câmaras de gás, mas também é aquele que entrou ereto nas câmaras de gás com uma oração nos lábios. Esse não vai dar para ler direito, ou dá? Sei lá. Então, aqui, assim, é o livro do Andy Crouch, que vale a pena ler também, Quando Sou Fraco, Sou Forte, né? Que muitas vezes a gente mistura, né? Eu preciso ser forte para dominar o mundo, pinque o cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Então, a gente quer estar no território aqui da autoridade, da autonomia, né? E com muito poder. E o Andy Crouch, usando a palavra de Paulo, né? Da nossa fraqueza é onde o poder de Deus se manifesta e sobrepuja, falando, olha, precisamos sair do território da vitimização, onde eu sou vítima da crueldade de alguém, ou até da minha zona de segurança, eu sou dependente de alguém, às vezes eu quero ficar nesse lugar, mas muitas vezes a gente quer subir, quer o controle, quer a tentação do poder. Mas ele fala que o nosso crescimento, o nosso florescimento está quando admitirmos que somos vulneráveis e entregarmos essa nossa vulnerabilidade nas mãos de Deus. Aqui é o seguinte, as oportunidades de trabalho surgem e mudam ao longo dos tempos, né? Aqui tem uma lista, não sei se exaustiva, mas bem ampla, das possibilidades atuais, né? E a gente pensa, o mais tradicional é o vínculo empregatício, né? O CLT, o assalariado, ou até o PJ, alguém que fez concurso público, tem um vínculo permanente, né? E mais recentemente tem crescido muito o trabalho independente, o trabalho do freelance, né? O trabalho do Uber, trabalho uberizado, né? Tem também sempre tido e ainda permanece trabalhos de especialistas, de doutores, né, mestres, professores, que servem para o profissional liberal, para os consultores, professores em geral. Aqui tem um território que ele chama de receitas passivas, né? Alguém que tem uma arte, um autor, um investidor de capital. Se você quer aprender de receita passiva como autor, você pergunta para a Ágata, né? Se você quer aprender a receita passiva investindo capital, aí pergunta para o Brian, para o Fábio aí. Então, é um processo é um trabalho que você bota o dinheiro para trabalhar para você, ou bota aquela sua produção literária, artística, para render uma receita passiva. Outra coisa que tem surgido muito é empreendedorismo, né? Um palavrão que é frequente hoje. Então, você sócio, você é um empreendedor, uma startup, você entrar numa franquia, você é um trader, então eu vou empreender. Mas tem duas áreas aqui que estão aumentando muito. O cuidado familiar, que pode ser pais, mães, né, que cuidam de filhos em casa. Hoje o esquema de homeschooling tem criado um volume muito. E também o cuidado com idosos, né? Nós estamos numa população mais longeva, com mais idosos, e alguém tem que cuidar. A própria família ou alguém terceirizado. Então, esse cuidado de filhos e idosos é uma avenida crescente. E, por último, não menos importante, trabalho de voluntariado na igreja e outras organizações do terceiro setor. Pode ser um trabalho pontual ou contínuo. São alternativas de trabalho aí possíveis, né? Entendendo que a gente pode e deve se preparar para os impactos da tecnologia
Então, pensar em disrupção de carreira, que tem um autor aí que eu vou falar mais no final, que é o nosso irmão Voldei Faustini. Mas temos outro expert também, que é o Caleb aí. E aqui, assim, como é que é a pirâmide do trabalho ou dos trabalhadores, né? Temos o topo da pirâmide, que são os ricos que não precisam trabalhar. E temos a base da pirâmide, os que não conseguem trabalhar, que são os desempregados. No meio, sobramos nós aí, né? E veja bem, tem uma elite que é bem remunerada, são os trabalhadores com conhecimento específico, que trabalham com inovação. Do lado de baixo, tem o trabalhador pobre, que não tem muitas oportunidades de subir nessa pirâmide. E no meio, uma fatia nova, que tem sido chamada do precariado, que vai cada vez mais assumir a maior proporção dos trabalhadores. Que precariado é esse, né? Então, o assusto é o seguinte: não adianta ter diploma mais, que isso não lhe garante muita coisa. Então, o jovem com diploma vai ter uma inserção precária no mercado de trabalho. E aí, os livros que nos assustam é o precariado, uma nova classe perigosa, porque aponta até, porque de tão oprimida vai se rebelar e vai ser grande. Então, como vai ser a relação de trabalho aí com a classe do precariado? E aí, onde que eu estou inserido e você, né? Qual que é o seu lugar na fila do pão aí, né? O teu trabalho contribui para o caos ou para o shalom que Deus está construindo, né? Então, veja aqui, 2 versículos importantes aí. Vocês são a luz do mundo, brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam o seu trabalho, a sua obra, e glorifique o seu Pai que está no céu. E o outro de Efésios é: trabalhem para produzir riqueza com empenho e honestidade, aquele que roubava, não roube mais, né? E para ter o que repartir generosamente com o necessitado. Então, aqui nos assusta esse versículo, que ele fala: eu vou produzir riqueza para ter uma reserva, para ter cuidado da minha família. Não é isso que o Paulo está nos desafiando. Trabalhe para produzir riqueza, para distribuir com quem não tem. Não vale a pena trabalhar tanto em ganhar dinheiro, depois eu não vou poder usufruir. Maldade, né? Mas esse é o projeto de Deus. E veja bem, quem que é esse tal do necessitado? É aquele que não tem e te pede, né? Pensando aqui em Brasil, nós temos uma linha de corte que é a linha da pobreza, que é R$ 218 por mês. Quem está abaixo dessa renda é classificado como pobre. Quem está acima do 218, mas está abaixo de 759, que é meio salário mínimo, é tão precária a vida que o governo está oferecendo o Bolsa Família. Não vamos nem discutir que isso gera um efeito colateral negativo, mas quem está abaixo de meio salário mínimo, como é que consegue sobreviver? Nós que estamos aqui, estamos acima dessa faixa, poderemos nos considerar ricos, porque não somos nem pobres e nem baixa renda. Olha outra situação, pessoas em situação de rua no Brasil, a curva cresce, curiosamente aqui de janeiro de 23 até julho de 24, deu um salto de 50%, o último número que eu peguei lá, são 327, praticamente 328 mil pessoas no Brasil em situação de rua. E diz a lenda que 1/3 disso é na cidade de São Paulo. Em Atibaia é uma cidade rica, né? Aqui, no cadastro do Centro de População de Rua, tem 6 mil pessoas cadastradas, mas falam que 30% são moradores de Atibaia. Então, deve dar aí umas 1.800 pessoas, atibaianos, em situação de rua. Para uma população que eu vi aí, que é de 160 mil, mais ou menos, né, é mais do que 1%. Esse número não nos incomoda,
né? Em números relativos, é só 1%. Gente, mas são milhares de pessoas. O que eu tenho a ver com isso? Veja que a Bíblia classifica 4 categorias de necessitados: os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros ou imigrantes. Tim Keller os batizou de o quarteto da vulnerabilidade. Quem são esses, né? São aqueles que não estão no nosso círculo, ficam de fora do círculo, né? Pobres, órfãos, viúvas, PCDs e assim por diante. Quantos versículos nos alertam, né? Não oprima a viúva, um órfão, o estrangeiro, nem o pobre, Zacarias. Yahvé protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Yahvé faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Se Deus está preocupado com esse povo e eu não estou, tem alguma coisa errada, não tem não? Último, eu sei que tu, Deus, defendes o direito dos pobres e a causa dos necessitados. Eu estou jogando contra ou a favor esse projeto de Deus de cuidar desses necessitados. Quarteto da vulnerabilidade. E aí o Armandinho nos assusta, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Vocês conhecem esse ditado? E aí ele fala, quando a situação aperta, as pessoas ficam com medo, ficam mais egoístas, se esquecem dos outros. Mas isso não é a regra para nós, a regra é outra. Farinha pouca, meu irmão primeiro. Precisamos mudar esse jogo, né? O Evangelho nos desafia a mudar esse modo de ver e pensar, né? 2 versículos aqui. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra e respeito aos outros mais do que a si próprios. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. A Bíblia nos confronta fortemente. E como é que você e eu podemos mudar esse jogo? O mundo trabalha no jogo do perde-ganha, ganha-perde, né? Então aqui é o normal, eu estou sempre competindo e é aquela história, né? Eu não preciso correr mais do que o leão, eu preciso correr mais do outro que o leão vai pegar primeiro, né? Essa é a nossa mentalidade. Se eu livrei a minha vida, o outro que se dane, né, não? E é o perde-ganha que a gente vive. E muitas vezes a gente fica no perde-perde, alguns heroicamente falado, até no meio de negócios, para trabalhar com ganha-ganha. Que é possível, mas não é o bastante. A Bíblia nos desafia ao amor sacrificial. Eu perco para o outro ganhar, que foi o modelo que a gente teve em Jesus Cristo. Perdeu a sua vida, deu a sua vida para nós ganharmos. Esse é o amor ágape. E veja que curioso, né? Os dois estão contentes. É um absurdo, o cara está perdendo, está contente. Por quê? É mais bem-aventurado dar do que receber. Você vai ser mais feliz na hora que você usar dessa prática, que é o exemplo de Jesus Cristo, de Deus para conosco. E aí, veja bem, antes, todo mundo conhece aqui o João 3,16, não é? Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo a gente sabe de qual, porque a gente gosta. Ganhei a vida eterna, estou de boa, né? Agora, nós já aprendemos o 1 João 3,16 também? Vamos ler? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. João, aí você pegou pesado, João. O João 3,16 estava tão bom, né? Agora quebrou as pernas aqui, né, não? A gente escolhe os versículos da Bíblia que a gente gosta, né? Antigamente tinha até uma caixinha de promessa que só tinha notícia boa, né? Vamos lá.
o contexto do seu chamado. O seu trabalho pode proclamar a glória de Deus, agregar significado a uma tarefa, por executá-la com excelência, transmite valor à tarefa e às pessoas a quem você está servindo e amando. Veja que, desde um cafezinho bem feito, de um cuidado bem feito, tudo isso é sinal de Deus, né? E Deus pode manifestar a sua glória em nós e por meio de nós no nosso trabalho. Amém? E a gente fala, né? Olha só, não há um dia em que a glória de Deus não seja proclamada por meio de flores, aves, montanhas, oceano e pedras. E as pedras estão clamando, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Então os céus estão proclamando, as pedras estão proclamando, e a glória de Deus está presente quando a gente toma um café bem feito, quando a chuva ajuda a plantação a crescer, né? E apesar do pecado no mundo caído, Deus continua sendo soberano. Nós fomos criados por glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? E aqui, como é que nós estamos de tempo aí? Então eu vou passar aqui assim voando, depois esse material fica com o Brian, mas só para vocês verem assim, o que tem de tecnologia chegando. Vou fazer um slide só e tem um monte aqui. Esse é um relatório que já tem acho que 18 anos, que chama Tendências de Tecnologia, o Grupo de Estratégia do Futuro hoje, só pegar duas aqui. A inteligência artificial, que a gente já está assustada com ela, vai assustar muito mais, porque ela vai se conectar com a biotecnologia. Então, tem gente da área de saúde aí? Então, diz a lenda aqui, que em cada célula há bilhões de proteínas, DNA e moléculas, que interagem entre si por milhões de tipos de combinações. E agora tem um modelo que consegue prever com precisão a estrutura e as interações de todas as moléculas da vida. Então, tem um banco de dados com acesso gratuito, com 200 milhões de estruturas proteicas, que isso pode acelerar a pesquisa de novos medicamentos. Tecnologia usada para o bem. Vai ter gente que vai usar para o mal. Então, a gente precisa, né? Tá participando do lado do Shalom. Outra coisa, crise climática. A gente já ouviu falar disso? COP30 chegando aí e tal. Ó, constante frequência de eventos climáticos extremos tem acelerado aí a adoção de novas tecnologias. Isso aqui eu adorei, cara. Veja bem, as pedras clamando. Olha, exemplo claríssimo, né? Claríssimo. Corais morrendo. O que os cientistas pegaram? Os corais sadios emitem um som. Eles gravaram esse som, pegaram depois com mega alto-falantes subaquáticos e botaram esse som do coral bom contra o coral que está morrendo. E o coral que estava morrendo ressuscitou. Deus é muito criativo, né, não? Ó, e aqui a antiga energia nuclear, que já assustou muito, está surgindo de volta, né? A gente sabe aí que os data centers consomem muita energia, e a Microsoft está ressuscitando aquela usina do Three Mile Islands, que deu aquele piripaque nos Estados Unidos, estão ressuscitando a usina e assim por diante. Então eu vou pular aqui. Deixa eu falar desse aqui, que é outro bug do milênio. Então nós temos uma computação binária, né? Eu estudei a engenharia, e era tão fácil, ou era 0 ou 1, cara, não tinha onde errar. Então, foi esse que eu aprendi. Agora, vai vir um computador quântico, que pode ser 0, pode ser 1, ou pode ser qualquer outra coisa, que tem um monte de coisa aqui, de superposição, emaranhamento, interferência, e aí vai ter um bit quântico. E olha que maluquice, com 43 desse bit quântico, dá para gerar 1 terabyte de memória. É um mundo novo. Hoje, a gente tem uma chave de segurança, a chave mais segura tem 256 bits. Tem 10 a 77. Você pega 77, 0, são as possibilidades de combinações dessa senha. Então, para derrubar hoje, você precisa de 500 bilhões de anos para o nosso computador mais poderoso decifrar uma senha dessa.
com esse novo computador vai resolver em segundos. Então, toda a segurança bancária e tudo mais pode ruir da noite para o dia com um computador quântico. Bom, e assim vai, depois o Brian passa aí. Assim, ó, só de curiosidade, aqui assim ele faz um mapa, né? O escuro é o que está pronto, o mais clarinho é o que demora aqui 10 anos para vingar. A inteligência artificial para todas as aplicações já está pronta. O que mais? Então, assim, ó, 4 forças que estão mudando o futuro e já vão dominar o presente. Tudo que puder ser digitalizado, será digitalizado. Tudo que puder ser distribuído, será distribuído. Tudo que puder ser personalizado, será personalizado. Tudo que puder ser automatizado, será automatizado. Ou seja, o bicho pega, né? O seu trabalho foi projetado para ser bom e belo, mas a queda complicou tudo. Só que não. Há esperança para o trabalho? Sim. Podemos endireitar o trabalho? Sim. Como olhar além dos problemas e perceber o propósito e o plano de Deus? Aqui é o spoiler, né? Nada será completamente endireitado até o final da história, mas o final da história ainda não chegou, mas chegará, e a gente vai estar lá, né? Ou seja, estamos em obras, Deus está trabalhando, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo, amém? E é o famoso já, mas ainda não, já está dominado, mas ainda tem que esperar um cadinho, né? E aí, não, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, acabou. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, agora é a hora das interações. Esse aqui não pode sentar que tá molhado. Mas é calça jeans, tá tranquilo. Você senta no seco ali. E eu seco aqui. Muito bom. Bem, eu vou apropriar de uma frase que eu ouvi recentemente. Gente, dorme com esse barulho aí, vai. Vocês acabaram de ouvir para onde estamos indo, né? Eu quero começar com uma primeira pergunta, Oséias, que eu meio que já joguei para cima para dar o saque no início, quando estava apresentando. Então, eu olho aqui, a gente tem gente que trabalha com vendas, tem gente que trabalha com transporte, tem gente que trabalha na área de construção, tem gente que está em escola, tem jovens aqui que não estão trabalhando ainda, né? Mas que talvez estão procurando trabalho. E eu quero voltar lá no início da sua conversa. Você falou sobre Noé, né? Ele recebeu lá a informação antecipada. Como é o que você fala para esse público que está aqui amanhã de manhã? Quando acordar e for para o seu lugar de trabalho, como é que a gente vai juntar essa questão de fé e trabalho para realmente sermos o povo que glorifica a Deus? Contribuindo para o Shalom, ao invés de fazer parte da turma que está destruindo, né? Usando a tecnologia para destruir, gerar caos, né? Então, eu vou voltar aqui, eu deixei 2 engatilhados, então já vou até antecipar. Então, a gente falou de alguns exemplos de atividades, né? Então, basicamente, não sei se vocês têm alguma diferente dela, só não está aqui o estudante que está se preparando para trabalhar. Então, é interessante você entender que tem um cardápio de opções. Você pode estar numa avenida dessa e entender que tem oportunidade noutra. Como é que você faz? Tomar conhecimento das alternativas para fazer a melhor escolha. Se colocar diante de Deus, qual é o seu chamado, para onde Deus quer que você o sirva, né? Que o melhor lugar é estar seguindo a vontade de Deus, né? Esse nosso irmão Volney Faustini, e até ele teve na nossa igreja, fechando o nosso bloco de estudo sobre o futuro do trabalho, como ele está totalmente engajado e acompanhando muito isso,
pessoal ficou assustado com o que ele falou, mas vem toda essa tempestade, vem, a tempestade vem. Então, eu falo, ao mesmo tempo, ele mesmo falou, e eu também citei vários versículos aqui que nos garante que Deus está conosco. Então, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, por pior que seja a tempestade, né? Então, se você quer replanejar a sua carreira, disrupção de carreira, amanhã você clica aí, o Brian vai passar, que é um roteiro que ele tem para você se replanejar. E outra coisa, já que não dá para evitar a inteligência artificial, conheça mais sobre ela. Então, eu listei aqui vários cursos de grátis, né? E alguns com certificação, que não dá para ignorar. Ela já chegou, ela já está aqui batendo na nossa porta. Então, se informe, se eduque, se prepare, né? Então, até na igreja eu falei do exemplo das virgens lá, né? 10 virgens foram esperar o noivo. 5 levaram azeite, 5 não levaram azeite. Então, gente, você sabe que o noivo vem, vai precisar do azeite? Vai. Cara, se prepara, né? Não perca o bonde, né? Mal comparando, que o exemplo da parábola é outra, né? Mas talvez o exemplo do Noé soe melhor aqui. Prepare-se, a tempestade vem, a tempestade já está aqui. Muito bom. Gente, oportunidade para perguntas aí de vocês, né? Eu tenho algumas aqui que eu fui fazendo. Traber tem uma pergunta aqui. Bom, eu queria primeiro agradecer a sua exposição, que foi muito boa. Eu não compactuo com essa idolatria da inteligência artificial, porque eu sou gente que trabalha com gente. A Bíblia, na minha opinião, ela nos instrui exatamente a trabalhar com gente. E a inteligência artificial foi feita por gente, alguns bem intencionados, outros mal intencionados. Mas ela interrompe essa relação aqui de olhar olho no olho. Se eu converso com uma pessoa pelo telefone, eu tenho só 30% da comunicação, por mais persuasivo que eu seja. Mas se eu converso com ela no tete-a-tete, ao redor de uma mesa tomando um café, eu aumento muito isso. Então, eu procuro não esquecer. Primeiro, que eu acho que Deus nos deu esse conhecimento porque Ele está cuidando do povo dele. É só você ver as grandes descobertas. A penicilina foi descoberta por acaso, por um pesquisador desastrado, que era o Fleming. Então, eu queria, pelo menos, situar a inteligência artificial como mais um produto da inteligência do verdadeiro ágape. Boa. Isso é interessante, né? Que a gente fala da superinteligência e depois vocês vão ver nos slides que eu pulei quanta coisa a tecnologia está trazendo, né? E um negócio que me chamou muita atenção, deixa eu até voltar nessa parte de saúde, só para... Biotecnologia, aqui tem muita coisa e o povo está brincando de Deus, né, na biotecnologia. Mas olha só o que tem por aí, interfaces bioeletrônicas, conexão do neurônio nosso com a máquina, né? Ao mesmo tempo tem coisas lindas aqui, enzimas que decompõem plástico, uma programação molecular, nanoestrutura, que pode, no corpo humano, identificar doenças e gerar resposta imunológica. Tem oportunidades infinitas aí. Agora, como eu disse, o Gartner falou que somos 9 inteligências que o ser humano tem. A máquina não vai ter todas elas, uma delas é a empatia, né? Esse olho no olho. Apesar de que hoje a máquina já, ao olhar o semblante, tem mais capacidade do que um humano de identificar se a pessoa está triste, feliz, doente. Então, como essa máquina pode nos complementar na nossa missão de servir a Deus, né? Então, precisamos nos antecipar e participar desse território da nova tecnologia. Eu brinco que eu já estou na minha terceira carreira, né? Já tive 3 disrupções, né? Comecei com engenheiro eletrônico construindo máquina. Era muito fácil.
zeros e uns, cara, você não lembra, aquilo era muito fácil. Depois, eu fui me envolver com software, e software tem uma dificuldade muito grande, que é o ser humano, que vai usar aquilo. Se ele não comprar a ideia do software, derruba, e a melhor tecnologia vai para o cesto de lixo, se o ser humano não aprender a usar e não topar usar. E hoje estou trabalhando, como botei lá na biografia, com engenharia de pessoas, né? Que é o mais difícil de tudo, né? Entender o ser humano e ajudar o ser humano a se redesenhar. E eu estou aprendendo, eu sou o meu laboratório para isso, né? Então, Deus nos dá oportunidade de servi-lo em várias situações, né? Usando a tecnologia e podendo estar do lado dele, usando para construir Shalom. Então, realmente, teu ponto é importante. O ser humano tem oportunidades que a máquina não vai resolver nunca. E fica aí já o desafio, né? Semana que vem, Caleb. Você já sabe qual está o desafio aí diante de você nesse ponto, né? Mais alguém? Uma pergunta? Nós temos alguns minutos ainda. Eu tenho perguntas aqui, mas esse é o momento de vocês. Alguém? Uma pergunta aí? Fábio. Espera aí. Para pegar na gravação é bom você... Eu acho que são mais comentários. Obrigado, José. Sempre é um prazer e um privilégio ouvir você. Com toda essa revolução, né, tecnológica, coisas novas que vão acontecendo, acho que a tendência do ser humano é olhar para isso e com uma certa perplexidade e sentir medo, né? E a gente tem escutado, tem um amigo nosso que fala que o medo é o oposto do amor, né? Não é o ódio, essencialmente, mas é o medo. E o amor lança fora o medo. Eu me lembro daquela passagem que diz que Deus não nos tem dado um espírito de covardia, né, de medo, de timidez, mas de poder, porque é o Espírito Santo que habita em nós, de amor, porque Ele nos amou primeiro, e de moderação, né, de autocontrole, porque o bom atleta em tudo se domina, né? Então a gente tem as ferramentas e que a gente encontra na palavra, no nosso relacionamento com o Senhor, para lidar com essas questões. E você estava citando ali o livro do Elijah, né? E o Elijah, talvez você possa mencionar um pouco isso, já mencionou de algumas formas, mas como que o próprio Evangelho pode se beneficiar? A gente, como cristãos, podemos nos beneficiar dessas ferramentas que estão à nossa disposição, estão aí, para o quê? Para a gente ser ainda mais efetivo na proclamação do Evangelho, né? A partir dessa, é uma alavanca, realmente. Então, acho que o nosso grande desafio com essas discussões, ok, vamos fazer o golpe de judô, né? Vamos usar a força do oponente para derrubá-lo e potencializar a nossa própria capacidade de agir. Como que a gente pode ser mais efetivo, então, né, para proclamar o Evangelho e cumprir a grande comissão com essas ferramentas aí de tecnologia? Legal. Um bom ponto, né? Que tem hora que a gente olha assim, esse mundo de oportunidades hoje, de tecnologia, de comunicação, internet, a gente fala, pô, Jesus veio na hora errada, né? Se ele viesse hoje, o impacto seria muito maior. Mas no relógio de Deus, aquele era o tempo certo. E é interessante ver que o nascimento da igreja teve um berço no Império Romano, com toda a desgraça que tinha de opressão, mas tinha a paz romana. Então, todo aquele território, Paulo e os outros conseguiram viajar em paz. E tinha estrada para viajar. A gente já tinha, por exemplo, a escritura do Antigo Testamento traduzido para o grego, que era a linguagem comum. Então, a igreja usou todos os recursos de tecnologia, de infraestrutura da sua época. E a cada época a igreja vem usando, com a expansão missionária, né? Então, qual é a oportunidade que nós temos na mão com esse monte de tecnologia? Se a gente não fizer, as pedras vão fazer, e já estão fazendo. Olha lá. Que a missão é de Deus, né? E Ele está nos convidando para ajudar. Se a gente não quiser, Ele vai arrumar outro jeito de fazer a missão dele. Trabalhando na hipótese, né? Nós sabemos que Deus está em tudo, todo o tempo, e que Ele vai nos livrar. Mas há a possibilidade
de uma mudança, de uma alteração na Bíblia, através de uma Bíblia escrita pela IA? Entendeu? Deu pra Sim. ouvir? A IA já nos ajuda a estudar melhor a Bíblia. Tantas ferramentas que a gente já tem, né? Usando para pesquisar, comparar textos. Se alguma mente maligna quiser, vai usar para o mal também, né? Então, como toda tecnologia, podemos usar para o bem e para o mal. Tem pastores aí que já estão até preparando o sermão com a ajuda da IA e tal, né? Enfim, mas falando sério, né? Tudo que pode ser a nosso favor, precisamos estar usando, né? Então, o livro aí que o Fábio já cutucou, não sei se o Caleb vai usar, mas é uma referência importante, esse irmão que já teve aí pelo menos umas 2 vezes aqui no Brasil palestrando, e é um especialista em IA cristão, vendo como é que a gente pode conciliar a nossa fé, né? Então, respondendo a IA com fé, e a resposta da fé a IA na medicina. Então, há capítulos interessantes aí para como usar essa tecnologia para o bem, né? Lembrando aí também de disrupções de tecnologia, né? Quando a gente teve o movimento da reforma, teve um fator importante lá, vários aspectos políticos, né? Mas a oportunidade de ter o livro impresso e a Bíblia ter sido impressa no idioma nativo foi fantástico, né? Hoje, com a IA, a gente vai ter muita facilidade para criar novas traduções da Bíblia. Isso é uma curiosidade, né? Conversando esse ano com um missionário tradutor, eu falei, mas como é que vocês, né, conhecer a língua de um povo não alcançado e tal, por onde vocês começam? Ele falou, não, a gente traduz primeiro o livro de Ruth, que é uma história de amor e cai bem para todo mundo. Uau, que legal! Então, veja que a Bíblia se tornando acessível, né, que a gente fala, né, que chegar a toda língua, né? Então, estamos mais perto disso, com certeza. Voltando, nós estamos já no nosso horário e eu vou querer dar a oportunidade de fazer os seus últimos comentários, mas só acrescentar uma coisa que me marcou aqui e que eu acho que nessa questão de fé e trabalho, a IA pode ser disruptiva, mas nada é mais disruptivo do que o modelo do perde e ganha, onde os dois estão felizes, né? E essa disrupção que você mostrou ali, o amor sacrificial, é um download de Deus para o seu povo, que a IA não resolve. E eu penso, quando a gente sai daqui para viver no nosso ambiente de trabalho, será disruptivo quando nós, no nosso ambiente de trabalho, estivermos dispostos a dizer, eu não estou aqui para ganhar, no sentido de, eu vou fazer o que é necessário para ter a promoção, eu vou fazer o necessário para ser o que avança. Essas coisas podem vir, mas o que Jesus fez com amor sacrificial, eu creio que é a disrupção que há 2000 anos continua trazendo disrupção para o nosso mundo e vai continuar, né? Então, eu levo isso como princípios, né? Princípios para fé e trabalho. Se nós, como cristãos, entendermos que não somente perder para o outro ganhar, mas que a gente consiga fazer isso com alegria, né? Porque perder para ganhar, com o sentimento de que, fazer o quê, né? Sou cristão, é uma coisa. Agora, perder para ganhar com o entendimento de que privilégio é eu sacrificar pelo outro, então esse é meu comentário final. Quero dar a você a oportunidade de comentários finais e a gente concluir aqui hoje de manhã. Já agradecendo, obrigado, Oséias, por estar aqui hoje. Legal, esse tema do amor sacrificial é onde a gente precisa aprender, né? Que a gente tem uma espécie de amor, normalmente, que é ou agressivo, ou opressivo, que leva o nome de amor, mas não é amor. O verdadeiro amor é esse aí, né? E eu gostaria de reforçar 2 versículos aqui. O do nós somos a luz do mundo. Essa luz não pode ficar escondida, né? Tem que ficar num lugar alto, como está aqui, a luz tem que iluminar todos, né? Então, essa é a luz que
contra as trevas. Onde há luz, não há trevas, né? E a luz nossa brilha diante dos homens através do que nós fazemos. Então, o nosso trabalho espelha o nosso Deus. E o nosso trabalho glorifica esse Deus, né? E lembrando aí, como o Brian já antecipou, o nosso trabalho é para produzir riqueza, sim. Vamos fazer o do nosso melhor, com honestidade, não só para ter, mas para distribuir com aqueles que estão menos favorecidos que nós, né? Os vulneráveis, os desfavorecidos. Então, lembrando que somos ricos, estamos aqui, somos ricos. Tem gente com muito menos, e aí é nossa obrigação, mas é nossa oportunidade servi-los com o nosso trabalho e com o fruto do nosso trabalho. Amém. Oséias, mais uma vez, muito obrigado. Um privilégio tê-lo aqui, compartilhar aquilo que você tem aprendido, estudado. Vamos orar, encerrar nosso EBD, nossa aula de EBD de hoje. E já demos uma palhinha do semana que vem, né? Introduziu alguns temas aí de inteligência artificial. Semana que vem vamos falar mais sobre isso. Ó Deus, te agradecemos nessa manhã, pela oportunidade que tivemos daqui de conversar, aprender, ó Deus, refletir. Agradecemos pela vida do Oséias, por ele ter chegado até aqui. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida dele, que ele também possa experimentar dessa oportunidade que é, ó Deus, de trabalhar, de ganhar, de repartir, de glorificar a Ti com a vida dele, Senhor. Pedimos, ó Deus, também que cada um de nós possamos sair aqui nesse dia, Deus, melhores preparados para realmente sermos essa luz, de trazermos o Shalom. Nos perdoe, ó Deus, quando como igreja nós temos sido mais parte do caos do que do Shalom. Quando temos usado a nossa voz e a nossa autoridade para contribuir para o caos. Mas que nós possamos entender que, na verdade, o Senhor está nos chamando para confrontar esse mundo com Shalom. E nos dê a criatividade e a capacidade para fazer isso de forma sacrificial e com alegria, Senhor, com felicidade. Assim oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.